Então, gente, continuando aqui o tema sobre conjuntos, até agora a gente vinha representando os conjuntos utilizando os elementos do conjunto, né, que a gente coloca o nome do conjunto, colchetes e os elementos do conjunto. Vou dar um exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou utilizando a lei de formação, né? Utilizando a lei de formação é quando a gente escreve assim, A é igual a X pertence a N, X menor do que 6. Por exemplo, essa daqui é a lei de formação desse conjunto. Mas uma outra forma de representar um conjunto é através de um diagrama chamado diagrama de Venn. Esse diagrama, gente, é um desenho que a gente faz, ó, uma curva, e aí a gente coloca aqui, do lado de fora, em algum lugar, o nome desse conjunto, e do lado de dentro, todos os elementos desse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Esse conjunto é o conjunto dos números naturais menores do que 6. Ele pode ser representado através dessa forma aqui, que é como colchetes e discriminando seus elementos, através da lei de formação ou através do diagrama de Venn, tá? A maioria dos conjuntos pode ser representada por esse desenho chamado diagrama de Venn. Em uma curva fechada, a gente representa o conjunto e coloca os pontos dentro do interior do conjunto, que são os elementos desse conjunto, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente estudar é quando um conjunto, ele é chamado conjunto vazio. Parece meio óbvio, né, o que eu vou falar, mas eu sou obrigada a falar porque vocês podem não saber. Então, um conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento, tá? Até o momento, a gente estudou conjuntos que possuem elementos dentro deles. Mas existem conjuntos que não possuem nenhum elemento dentro dele. E esse conjunto a gente representa pelo símbolo zero riscado, tá? Esse conjunto é chamado de conjunto vazio. É um conjunto que não tem elementos, tá bom? Um outro conceito importante é o conceito de subconjuntos. O que são subconjuntos? Bom, vou dar um exemplo aqui que não está envolvido com a matemática para ver se vocês conseguem visualizar esse conteúdo. Vamos supor que eu tenho um conjunto formado por canetas, tá? Esse é o conjunto formado por canetas. E eu tenho um outro conjunto formado por lápis, tá? Esses dois conjuntos, eles fazem parte do conjunto de materiais escolares, tá? Então, o conjunto canetas vai ser o conjunto A. O conjunto lápis vai ser o conjunto B. E o conjunto materiais escolares vai ser o conjunto C. O conjunto C, o conjunto A e o conjunto B, eles estão dentro do conjunto C, eles estão contidos no conjunto C. Ou seja, esses dois conjuntos são subconjuntos desse conjunto maior, que é o conjunto de materiais escolares, tá bom? Então, o que são subconjuntos? Vou dar um exemplo numérico. Considere o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4. E o conjunto B igual a 2, 3. Beleza. Podem perceber que todos os elementos do conjunto B são também elementos do conjunto A? Todo elemento que pertence a B pertence a A. Então, se eu quisesse desenhar aqui o diagrama de Venn do conjunto A, seria esse aqui, 2, 3. Do conjunto B, desculpa. Se eu quisesse desenhar o diagrama de Venn do conjunto A, seria todo o conjunto B mais os elementos 1 e 4. Tá bom? Então, o conjunto B, ele está dentro do conjunto A. Matematicamente, a gente escreve que B está contido em A, tá bom?
conjunto B está contido dentro do conjunto A. Isso aqui, esse símbolo aqui, quer dizer contido. Agora, vamos supor que eu tenho um outro conjunto. O conjunto C igual a 2, 3, 5. Olha, eu tenho elementos do conjunto C que são elementos de A, mas eu tenho um elemento aqui que não é elemento de A. Então, o conjunto C não está contido dentro do conjunto A. Se ele não está contido, eu vou representar isso por esse símbolo aqui, ó, C. Aí eu vou botar o símbolo parecido com o do contido, mas riscado. C não está contido em A. Então, vamos lá. Quando eu estou falando sobre elementos estarem ou não dentro de conjuntos, eu vou usar aquele símbolo que representa o Ezinho, que é pertence ou não pertence, esse símbolo aqui, ó. Um elemento está dentro de um conjunto ou não está dentro do conjunto, eu vou usar o símbolo pertence ou não pertence. Quando eu estou falando de um conjunto inteiro estar dentro de um outro conjunto, aí eu vou usar o símbolo de estar contido ou não estar contido, tá bom? São dois símbolos diferentes. Nesse caso aqui, a gente lê B está contido em A. Nesse caso aqui, C não está contido em A, tá bom? São duas coisas diferentes. Tá bom? Ai, tá, já vi. Então, continuei aqui representando o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto C, formado pelos elementos 2, 3 e 5. O conjunto C, ele tem dois elementos que estão também em A, mas tem o elemento 5 que não está em A. Então, por isso eu falei que o conjunto C não está contido em A, tá? Só que quando a gente vê que existem elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, também tem uma maneira de você representar isso utilizando o diagrama de Venn. Olha só, o conjunto A é o conjunto 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, e o conjunto C é o conjunto 2, 3 e 5. Tá? Esse é o conjunto C e esse é o conjunto A. Tá vendo que existem elementos que estão no conjunto A e no conjunto C ao mesmo tempo? Então, quando isso acontece, a gente diz que esses elementos aqui, eles estão na interseção entre os dois conjuntos. E o símbolo que a gente usa para representar isso aqui é esse símbolo aqui, ó, interseção, tá? 2, 3 estão no conjunto A, estão no conjunto C ao mesmo tempo. Então, eles são elementos que estão nos dois conjuntos. Apesar do conjunto C não estar totalmente contido no conjunto A, existem alguns elementos que estão na interseção. E aí a gente representa assim, ó, A interseção C é igual a 2, 3, tá bom? A interseção, vou botar aqui o nome, interseção. Tá? A interseção C é igual ao conjunto 2, 3, tá bom? Que esses elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Eu vou pedir agora para vocês fazerem os exercícios da página 50, tá bom? Me mandar foto, por favor. Qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza?